Às 18 horas e 32 minutos do dia 11 de janeiro de 2023, um arquivo de 4 páginas foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários. 4 páginas. Esse documento destruiu 8,34 bilhões de valor de mercado em menos de 24 horas. Transformou uma das maiores varejistas da América Latina em uma penny stock, cotada a centavos. Arrastou 16.300 credores para dentro de um buraco que, no final das contas, chegaria a 47,9 bilhões de reais. Mas o que aquele documento dizia de verdade? Dizia inconsistências contábeis. Inconsistências. Como se alguém tivesse errado uma soma numa planilha, como se um estagiário tivesse esquecido de lançar uma nota fiscal. A realidade era outra. A realidade era que, por pelo menos 8 anos, a diretoria de uma empresa com 94 anos de história havia construído uma das maiores fraudes da história do mercado financeiro brasileiro. Não por descuido, não por incompetência, por design. E enquanto o esquema funcionava, os executivos por trás dele embolsavam bônus milionários, vendiam ações infladas no mercado e sorriam para as câmeras em premiações de governança corporativa. A pergunta que vai guiar tudo o que você vai ver aqui é esta: como uma empresa listada em bolsa, auditada pelas maiores firmas do planeta, controlada por 3 dos homens mais ricos do Brasil, fraudou 25,3 bilhões de reais por anos a fio, sem que ninguém, absolutamente ninguém, levantasse a mão. Para entender a escala do colapso, você precisa entender o tamanho do pedestal. A Americanas não era uma empresa qualquer, era uma instituição. Fundada em 1929 em Niterói por 4 empresários americanos e 2 sócios locais, a loja, que vendia tudo por nada além de R$2.000, virou símbolo do varejo brasileiro por quase um século. Décadas de expansão, capital aberto na Bolsa de Valores, ainda nos anos 40. Presença em centenas de cidades, um lugar onde o Brasil de classe média comprava eletrodomésticos no carnê, brinquedos no Natal, chocolatinho no caixa. Mas foi em 1983 que o destino da Americanas mudou para sempre. 3 homens compraram o controle da empresa: Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, Carlos Alberto Sicupira. O trio, que viria a ser conhecido como os arquitetos da 3G Capital, os mesmos que transformariam a Brahma em AB InBev, a maior cervejaria do mundo, os mesmos que compraram o Burger King e a Kraft Heinz, a Tim Hortons. No ranking da Forbes em 2023, Lehman figurava com o patrimônio de 16,9 bilhões de dólares, Teles 11,5 bilhões de dólares, Sicupira 8,7 bilhões de dólares. Juntos, mais de 37 bilhões de dólares em riqueza acumulada. Sob o comando do trio, a Americanas virou o laboratório do modelo de gestão mais celebrado do capitalismo moderno. Cultura meritocrática, corte agressivo de custos, metas agressivas de resultado. O método 3G, que encantou Harvard e Wall Street. Em 2021, com a fusão das operações fiscais e digitais da varejista com a B2W, seu braço de e-commerce, e a entrada do novo mercado da B3, o segmento mais exigente em termos de governança corporativa da Bolsa Brasileira, a Americanas parecia ter chegado ao topo. A ação chegou a ser negociada próxima de R$30. O grupo tinha mais de 40 mil funcionários, receita líquida de 25,8 bilhões de reais em 2022, presença física em centenas de municípios, marketplaces com milhões de produtos. KPMG auditou por anos. Depois veio a PwC, 2 dos 4 maiores escritórios de auditoria do planeta. Cada um deles emitiu pareceres sem ressalva, o equivalente contábil de um tudo bem, pode dormir tranquilo, durante todos os anos em que a fraude estava em pleno funcionamento. O cenário era perfeito, estável, rentável, inevitável.
era uma mentira. Enquanto os balanços da Americanas brilhavam nas telas dos analistas de investimento, dentro da empresa um mecanismo silencioso operava há anos. Vamos desmontar esse mecanismo peça por peça, porque é aqui que a história fica perturbadora. A fraude tinha dois pilares principais. O primeiro, o risco sacado. O segundo, a VPC fictícia. Entenda o risco sacado. Imagine que você é dono de uma loja, você compra R$100 de produto de um fornecedor, mas não tem dinheiro agora. Então um banco entra, paga ao fornecedor e você passa a dever ao banco. Simples, comum, legal. O problema é o que você faz com essa dívida na sua contabilidade. A Americanas registrava essa operação como se ainda devesse ao fornecedor, não ao banco. Isso é crucial. Dívida com fornecedor parece operacional, dívida com banco é financeira. Uma sinaliza saúde no giro do negócio, a outra sinalizava alavancagem, risco, pressão sobre o caixa. Desde 2016, a própria CVM, o regulador do mercado de capitais brasileiro, já orientava as empresas a classificar o risco sacado como dívida bancária. A Americanas ignorou. E a fraude nessa modalidade chegou a 18,4 bilhões de reais. Agora o segundo pilar, a verba de propaganda cooperada da VPC. VPC é real. É o dinheiro que uma fabricante como Samsung paga a uma varejista para que seu produto ganhe destaque na gôndola, receba a ação promocional, apareça no encarte, normal, legal, usado por todo o varejo. Mas a Americanas criou contratos de VPC que não existiam, cartas de fornecedores que nunca assinaram nada, valores que nunca entraram no caixa. Esses contratos fictícios eram lançados nos balanços com redutores de custo, fazendo a empresa parecer mais eficiente, mais lucrativa, mais saudável do que era. O montante faturado só nessa modalidade, 21,7 bilhões de reais. E agora vem a parte mais fria de toda essa história. O esquema não era caótico, era preciso, era orquestrado, era monitorado em tempo real. Segundo a Polícia Federal, os executivos usavam um sistema interno de controle, planilhas, e-mails, WhatsApp, para calibrar os números antes de cada divulgação de resultados. Eles sabiam exatamente quanto precisavam arrecadar para que as métricas ficassem dentro das expectativas do mercado. O atual CEO, Leonardo Pereira, que assumiu no colapso, apresentou à CPI esses documentos. Conversa entre os diretores ajustando os valores como quem afina um instrumento. O ex-presidente do Banco Central, Sérgio Rial, foi contratado para assumir o comando da Americanas em janeiro de 2023. Ele ficou 9 dias no cargo, 9 dias, e pediu demissão no mesmo momento em que assinou o fato relevante que detonou a crise. Rial olhou para dentro e viu o abismo. Mas aqui está o detalhe que vai ficar na sua cabeça. O esquema, segundo a análise do novo CEO, a CPI, era tecnicamente invisível a olho nu, porque os dois lados da fraude, o risco sacado aumentando o passivo e a VPC fictícia reduzindo o custo, se cancelavam parcialmente no balanço. Um analista externo veria no consolidado uma diferença apenas de 400 milhões entre os dois efeitos. 400 milhões dentro de uma empresa com 25 bilhões de receita é ruído estatístico. A fraude foi desenhada para ser invisível. E enquanto ela operava, os executivos responsáveis recebiam bônus calculados sobre os resultados falsos. Resultados que eles próprios haviam fabricado. Na manhã de 12 de fevereiro de 2023, um dia depois do fato relevante, as ações da Americanas abriram o pregão em colapso livre, R$ 12 para R$ 2,72, a queda de 77% em um único pregão, 8,34 bilhões de reais evaporados em horas. Em 19 de janeiro, a recuperação judicial foi protocolada na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Aceita no mesmo dia,
Dívida declarada 43 bilhões. Credores envolvidos aproximadamente 16.300. Em 20 de janeiro, a ação chegou a 0,79 centavos. Uma penny stock, uma empresa de quase 100 anos de história valendo menos que um chiclete na boca de cada brasileiro. Até o fim do processo, a queda acumulada das ações desde o início de 2023 chegaria a 99,52%. Mas o colapso do papel foi apenas o que o mercado financeiro viu. O que o brasileiro não viu com a mesma clareza foi o que aconteceu com as pessoas reais por trás desses números. Fornecedores pequenos e médios que mantinham contratos com a Americanas acordaram com as suas contas a receber transformadas em crédito quirografário numa fila de recuperação judicial, o equivalente a ser o último da fila para receber um pagamento que talvez nunca venha. Dezenas deles pediram a sua própria recuperação judicial na sequência. Fundos de investimento expostos a debêntures da varejista travaram resgates. Cotistas de fundos de crédito privado, muitos deles investidores conservadores que acreditavam estar em uma renda fixa de baixo risco, viram seus patrimônios congelados. Em fevereiro de 2023, a dívida foi revisada para acima de 47,9 bilhões de reais. Em junho de 2023, a própria empresa admitiu: não foram inconsistências, foi fraude dolosa, intencional, arquitetada pela antiga diretoria. Em novembro de 2023, os balanços revisados confirmaram em 2021 a Americanas havia reportado lucro de 544 milhões de reais. O número real era um prejuízo de 6,237 bilhões. Em 2022, o prejuízo final chegou a 12,9 bilhões, o oitavo maior déficit anual de uma empresa aberta no Brasil desde 2010. Agora, o lado que o noticiário cobriu menos. Em outubro de 2024, a CVM, a mesma entidade que orienta empresas desde 2016 sobre como contabilizar o risco sacado, acusou formalmente 8 ex-executivos das Americanas por insider trading, entre eles Miguel Gutierrez, o CEO que comandou a empresa por 20 anos, Ana Saicali, presidente da AM Digital, José Timóteo Barros, vice-presidente. A acusação: venderam ações da empresa antes da divulgação do escândalo usando informação privilegiada, enquanto o investidor, pessoa física, ainda comprava a AMER3, confiando nos balanços auditados. Quem sabia da fraude estava saindo pela porta dos fundos. Em junho de 2024, a Polícia Federal declarou a Operação Disclosure, 2 mandados de prisão preventiva, 15 mandatos de busca e apreensão, bloqueio de 500 milhões em bens investigados. Gutierrez e Ana Saicali já estavam foragidos. Seus nomes foram incluídos na lista vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. Em 28 de junho de 2024, Gutierrez foi preso em Madrid, capital da Espanha. Se condenados pelos crimes identificados, manipulação de mercado, insider trading, associação criminosa, lavagem de dinheiro, os envolvidos podem pegar até 26 anos de prisão. E então vem a questão que ninguém consegue responder de forma satisfatória. Onde estavam as auditorias? A KPMG auditou a Americanas de 2016 a 2019. Em agosto de 2019, a própria KPMG comunicou internamente que planejava circularizar VPC em janeiro de 2020. Ou seja, estava prestes a checar diretamente com os fornecedores se aquelas verbas de propaganda eram reais. 6 dias depois dessa comunicação, a Americanas rescindiu o contrato com a KPMG. A justificativa oficial: valores comerciais e um alegado conflito de interesses no projeto de tecnologia que, segundo o comitê independente que investigou o caso, nunca chegou a ser implementado. O comitê foi preciso. A Americanas escolheu a auditoria substituta, a PwC, com base em critérios que incluíam flexibilidade em uso de julgamento. A PwC assumiu e emitiu pareceres sem ressalva por anos, assim como a KPMG havia feito antes. Hoje, a PwC e KPMG respondem a ações civis movidas por acionistas minoritários. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já reconheceu a legitimidade desses acionistas
para processar as duas auditorias. A tese: quem atestou que estava tudo certo por anos tem responsabilidade com quem comprou ações baseadas nessa palavra. A CPI, instalada na Câmara dos Deputados, encerrou os seus trabalhos em setembro de 2023 sem indiciar ninguém. E aqui está a tese final. A verdade nua e crua que este caso deixa como legado. A Americanas não foi um acidente. Foi uma escolha repetida ano após ano por um grupo de pessoas que entendeu muito cedo uma regra não escrita no capitalismo. Quando você é grande o suficiente, os mecanismos criados para te vigiar trabalham para te proteger. Auditores que são pagos pelas próprias empresas que auditam, conselho de administração composto por familiares e associados dos controladores, reguladores que emitem orientações, mas não fiscalizam ativamente, e uma CPI que ouve testemunhos, convoca depoimentos e termina sem apontar um único culpado. O investidor, pessoa física, o fornecedor pequeno, o fundo de pensão que comprou debentures acreditando em balanços auditados pela Big Four, esses não tinham como saber, porque o sistema que deveria protegê-los foi, no mínimo, omisso e, em alguns pontos, pode ter sido cúmplice. E o que você faz com isso? Primeiro, entenda que o risco contábil é real. Qualquer empresa listada em bolsa carrega no seu balanço premissas, estimativas e julgamentos da sua própria administração. A auditoria reduz esse risco, não elimina e nunca o eliminou. Segundo, diversificação não é covardia, é reconhecer que você, como investidor individual, não tem como replicar a due diligence que deveria ter sido feita por profissionais pagos por isso. Se eles falharam, você não tem como ter feito melhor. Acompanhe os desdobramentos dessa história. Gutierrez foi preso, mas o processo penal ainda corre. A CVM acusou 8 executivos, mas a condenação é outra etapa. Os minoritários têm direito de processar as auditorias, mas o desfecho está longe. Essa história não terminou. Enquanto ela não termina, uma pergunta permanece suspensa no ar do mercado financeiro. Se a maior fraude contábil da história do país ficou escondida por 8 anos dentro de uma empresa centenária, auditada pelas maiores firmas do mundo, controlada pelos homens mais ricos do Brasil, com ações negociadas na bolsa mais regulada do país, quantas outras ainda estão escondidas? Então, a pergunta não é paranoia. É o dever de quem entende como o sistema funciona. Se você quer entender como os maiores escândalos corporativos do mundo foram construídos, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com quem você não quer ver perder dinheiro.